Queridos, para a gente entender uma vida que é tão rápida e passageira, uma vida que para alguns ela tem 40, 50, 70, 80 anos, e poder desfrutar dessa vida aqui na terra, entendendo cada etapa que nós passamos. Eu quero falar nessa manhã sobre você não está andando em círculos. Muitas vezes nós, por termos uma visão equivocada de como nós devemos viver a nossa vida aqui nessa terra, nós achamos que a vida é sempre uma emoção, é sempre um show, é sempre você estar com as cortinas abertas e você está experimentando emoções incríveis, quando na verdade a vida ela é feita na maioria das vezes de rotina. A vida tem mais a ver com você estar em uma rotina, mesmo que você esteja experimentando em alguns momentos dias extraordinários, momentos extraordinários, mas a nossa vida na sua maioria é feita de rotina, e é nesse momento da rotina que as pessoas, por não entenderem as coisas que são cotidianas, rotineiras, elas acabam se frustrando com o casamento, se frustrando com a fé, se frustrando com o trabalho, se frustrando com a sua profissão. Não existe nenhuma questão na vida que ela é feita de show o tempo todo, de emoções o tempo todo, de coisas que você diz, uau, a minha vida é incrível. Muitas vezes nós avaliamos a vida pela ótica daquilo que nós vemos nas redes sociais, daquilo que nós vemos na novela, daquilo que nós vemos na televisão, quando na verdade a vida que nós vivemos, o levantar todos os dias, o que tem de show acordar amanhã e trabalhar? O que tem de show você amanhã fazer comida de novo, você lavar a louça de novo, você ir com um negócio, um cesto cheio de roupa e enfrentar mais uma semana? Você levantar cedo, você trabalhar, voltar para casa, e ainda quando você relaxa, você não relaxa, porque você está pensando nas dívidas, você está pensando naquilo que está por vir. O que existe de show nisso? E a próxima semana, e o próximo mês, e o próximo ano, e as crianças crescem, e você que é solteiro, daqui a pouco você está se casando, e você diz, pronto, depois que eu me casar, minha vida vai ser incrível. E você percebe que depois do casamento, não há show nenhum. Você está numa vida cotidiana. E qual é a graça de olhar para essa vida, olhar para essa vida de 80 anos e não se frustrar, porque você está fazendo as mesmas coisas, e não se frustrar, porque os dias parecem ser iguais, e não se frustrar vivendo com a mesma pessoa, e não se frustrar tendo as companhias que vão provavelmente ser as que vão andar com você nos próximos 40, 50 anos. Não viver uma vida de decepção, não olhar querendo a vida do outro. Como passar essa vida tão rápida sem se frustrar? Quando nós entendemos que o Senhor nos guia a um processo para nos capacitar para aquilo que está vindo pela frente, tanto nessa vida terrena quanto na vida eterna. Não há muita alegria em fazer as mesmas coisas, não há tanta emoção em cuidar de filhos, em fazer comida, em servir no ministério, em por anos tocar uma guitarra, em por anos servir no apoio, uma rotina. Mas quando nós somos fiéis na rotina, Deus nos aprova e nos coloca em destaque. É sempre assim, é sendo aprovado em uma rotina e Deus nos estabelecendo em algo novo. É sendo aprovado em uma próxima rotina e Deus nos estabelecendo em algo novo. E é dessa forma, até que nós chegamos à eternidade e nós recebemos a recompensa eterna. Tudo que nós somos fiéis no pouco, nós podemos ser colocados sobre o muito. Nós vemos Davi experimentando o teste do Senhor na sua vida e sendo aprovado para experimentar algo que é extraordinário. Geralmente, queridos, os dias extraordinários, eles não são muitos, mas eles valem a pena. Momentos extraordinários não são constantes, mas eles valem a pena.
O duro é quando nós somos reprovados no cotidiano, na rotina, e nunca podemos experimentar o extraordinário. A rotina é a coisa normal para todo mundo, mas a grande beleza é o prêmio. A grande beleza é quando nós chegamos lá. Nós vemos o rei Davi, Deus unge ele como rei e ele volta para a rotina. Ele volta para fazer a mesma coisa. Muitas vezes você recebeu uma promessa, Deus colocou algo dentro do teu coração, e de repente, ao invés de você experimentar a plenitude da promessa, você volta para a tua rotina, fazendo a mesma coisa, vivendo o mesmo casamento, vivendo a mesma profissão, sendo fiel diante daquele supervisor, você vivendo daquele jeito, como se nada tivesse mudado. E por 13 anos Davi ficou no pasto, experimentando uma rotina e sendo fiel naquela rotina, adorando a Deus. Os salmos que saem daquela rotina, a adoração que saem daquela rotina, nos inspiram até hoje. Quando nós não entendemos a rotina, quando nós não entendemos os processos de Deus, nós ficamos frustrados, decepcionados e nos sentimos desprezados no processo. Nós não conseguimos ver a beleza, e não entendemos que tudo que fazemos, seja levantar cedo para ir trabalhar, seja lavar um cesto de roupa, seja fazer a mesma coisa num casamento ou com os filhos, ou servir no ministério na casa de Deus do mesmo jeito por anos, nós estamos fazendo para Deus. Então aquilo vai nos levar a um novo lugar. Não desprezar pequenas tarefas. Não olhar para a nossa rotina como se nós tivéssemos sido esquecidos. Davi não se sentiu esquecido. Alguns de vocês vão voltar para suas oficinas amanhã. Outros de vocês vão voltar para suas mesas de escritório amanhã. Outros de vocês vão levantar novamente e pensar: o que eu vou fazer de almoço? Como eu vou fazer a correria com as crianças? Eu não sei qual é a sua rotina, mas saiba de uma coisa: você está passando por um teste. E quando você faz com o contentamento do Senhor, quando você não despreza que cada coisa que você está fazendo, ainda que seja algo que parece que não tem resultado algum, escute isso, parece que não está tendo resultado algum, não tem glória alguma, não tem reconhecimento algum, os céus estão olhando para você, os céus estão vendo você, e Deus está se alegrando quando você faz de todo o seu coração, como se fosse para Ele. Por 13 anos Davi foi fiel, fazendo a mesma correria até que chega o dia extraordinário. Olhar para a vida é assim. Olhar para a vida como passageira é você dizer: Senhor, eu vou ser fiel na minha rotina, até que o Senhor prepare aqueles momentos que são incríveis para mim. Sabe, queridos, nós vemos Josué, ele recebe uma palavra do Senhor. Josué tem uma muralha à sua frente. E a única coisa que eu vou pedir para que essa muralha seja derrubada é que você mantenha uma rotina de 7 dias com o seu povo. E por 7 dias sem nenhum tipo de glória, 7 dias eles tocando uma trombeta e fazendo a mesma coisa. Diga comigo: a mesma coisa. Saiba de uma coisa, queridos, às vezes, antes de uma muralha na sua vida cair, antes de Deus derrubar uma muralha que você está pedindo há tanto tempo, você vai passar por processos que vai parecer que você está andando em círculos. Foi isso que o povo fez, eles andaram em círculos. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus pede para aquele povo andar em círculo, Ele pede algumas coisas para aquele povo. Ele diz: por favor, eu quero que vocês se calem. Eu quero que vocês não falem nada, porque você pensa, quando a gente está andando em círculo, quando parece que nada está mudando, e a gente está esperando uma muralha cair, uma resposta chegar, uma solução chegar, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, enquanto a resposta não chega, enquanto uma pessoa não muda, enquanto não há transformação naqueles que a gente está pedindo: Senhor, muda essa pessoa. E quanto aquilo não chega, a primeira coisa a se fazer é murmurar. Quantas vezes eu confesso para vocês, esperando uma mudança no coração de alguém, esperando uma transformação no coração de alguém, eu murmurei, eu disse: eu não sei se vai dar certo, eu não sei se essa pessoa muda, A nossa tendência é murmurar, enquanto nós estamos aguardando a muralha cair. E é por isso que quando Deus pede para o povo, Ele diz: na rotina, tomem cuidado com a boca de vocês.
Enquanto vocês esperam a muralha cair, tome cuidado com a boca de vocês. Josué capítulo 6, versículo 10, Deus dá uma instrução ao povo. Ele diz: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra durante as 7 voltas, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então, daí chegará o dia extraordinário. Então vocês vão poder gritar. Sabe, queridos, no meio da rotina, no meio do processo, nessa vida passageira, aprenda uma coisa: enquanto a muralha não cai, não murmure. Enquanto a muralha não cai, não ande com gente que vai murmurar. Por quê? Não ande com gente que vai falar mal. Não ande com gente que vai te colocar ainda mais para baixo. Eu louvo a Deus pela minha equipe pastoral. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eles são pessoas que estão sempre dizendo: pastor, não é assim, pastor, não é desse jeito. A minha esposa, quando eu estou desanimado com um filho não tem mudança, ela diz assim: amor, não é como o homem começa e nem o processo da vida, é como ele termina. Então continue declarando. É isso que a gente tem que fazer. Fazer sobre o casamento, fazer sobre a profissão. E muitas vezes, queridos, ou na maioria, enquanto a muralha não cai, se cale, até o dia que você vai poder gritar. Gritar porque a vitória chegou. Gritar porque a bondade do Senhor se manifestou na sua vida. Nós vemos quando Deus trabalha com um barro, e Ele dá o exemplo disso em Isaías capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das suas mãos. Queridos, quando você vê um artesão trabalhando com o barro, quando você vê o oleiro trabalhando com o barro, ele coloca numa mesa de rodar, e aquele barro começa a rodar, e a rodar, e a rodar, e a rodar. O barro, se ele pudesse falar, ele diria assim: o quê? Para que me fazer rodar desse jeito? Para que me fazer girar e girar e girar? Muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus em nossa vida. Nessa vida passageira a gente quer logo chegar na promessa. A gente quer logo ter aquilo que nós estamos crendo. A gente quer logo chegar nesse lugar. E Deus muitas vezes nos coloca na roda dele e Ele começa a girar. E Ele começa a girar. E Ele começa a girar. E com suas mãos Ele vai moldando. E quando o barro se torna um vaso, ninguém troca o vaso. Eu prefiro o barro do que o vaso. Ninguém faz isso. Mas para que o vaso seja pronto, fique lindo, precisa rodar. E é nesse momento que parece que a gente está girando e nada está acontecendo. Rotina após rotina. Vida normal sem nada extraordinário. E parece que Deus não está colocando forma alguma em nós. É preciso entender: eu tenho um Pai. É isso que o texto diz: vocês têm um Pai que está trabalhando em vocês, está levando vocês por um processo. O processo talvez leve 13 anos como Davi. O processo de vocês talvez leve 25 anos como o de Abraão. O processo de vocês talvez leve uma década. O processo de vocês talvez leve um mês. Mas saiba de uma coisa: se coloque nessa roda, se coloque na minha presença, porque eu estou girando você. Queridos, Deus não está desperdiçando você. Deus está trabalhando. E depois que tudo tiver de uma forma extraordinária, você vai poder dizer: o meu Pai trabalhou em todas as áreas da minha vida. O teu Pai está trabalhando em você. Só que não é uma palavra para esse momento, é uma palavra para a tua vida. Saiba de uma coisa: em todos os momentos de rotina, onde nada muda, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Continue orando, mesmo quando você não sente nada. Continue gastando tempo de oração e aumentando o seu tempo de oração. Continue lendo a palavra mesmo quando alguns dias você tem sono. Continue acreditando nesse casamento mesmo quando as coisas não se transformam. Continue parecendo que você está andando em círculo, mas saiba de uma coisa: Deus está trabalhando por você. Deus está guiando a sua vida, Deus está mexendo em você. Há uma rotina, há um propósito em que Deus está te fazendo mais fiel a Ele. Deus não te esqueceu.
olha para os outros e vê a glória dos outros. E muitas vezes você quer aquela glória, você quer aquela festa. E muitas vezes, escute isso, em um momento da nossa vida parece que todos somem. Parece que solidão, parece que só está você e aqueles mais perto, parece que não vem novos amigos, parece que há uma situação em que você tem solidão. E eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está te passando por um processo para te fazer para te colocar em um lugar de destaque. E Ele precisa trabalhar no teu coração para isso. Ele precisa amassar o barro, Ele precisa trabalhar em você. Nós vemos quando Moisés, bebê, Deus esconde Moisés. Eles estavam matando todas as crianças. E a mãe dele, depois de concebê-lo, a mãe dele guarda ele por um período, esconde ele por um período, até que a palavra de Deus diz, ela não pôde mais esconder. Muitas vezes nós nos sentimos escondidos, parece que não está brilhando nada, parece que nada está acontecendo, nossa vida é uma vida de coisas sem graça, uma vida de coisas que parece que não tem emoção alguma, e quando nós menos percebemos, Deus nos tira desse lugar. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz, e ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Queridos, aquilo que é belo, nós vamos guardar. Aquilo que é bonito, nós vamos perseverar. Versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Rotina. Por 3 meses ela guardou, até que ela não pôde mais, e ela colocou aquilo nas mãos do Senhor. Um bebê num cesto de junco. Mal ela sabia que o extraordinário estava um pouquinho à frente. A filha do faraó estava esperando um pouquinho à frente, e esse bebê cai nas mãos da filha do faraó. E esse bebê acaba sendo cuidado pela própria mãe, sendo amamentado pela própria mãe, e ele cresce na maior cultura da época, dentro de um palácio. Quando a gente é fiel em rotinas, Deus está preparando logo à frente algo que é extraordinário. Quando nós somos fiéis em rotina, Deus está preparando logo depois, ali, na curva do rio, algo que vai te surpreender. E é por isso que, nessa vida passageira, maior é o período de fidelidade, para que você possa experimentar momentos que vão transformar a sua vida, momentos que vão mexer com a sua história, momentos que vão revolucionar a sua história. E eu encerro dando um exemplo de Jesus. Jesus está, quando ele opera o primeiro milagre, ele opera num casamento. E quando Jesus está nesse lugar, quando Jesus está ali, acaba o vinho. A mãe dele chega para ele e diz, meu filho, acabou o vinho. Acabou o vinho, e agora o que nós vamos fazer? E ele então pede uma coisa, ele diz, peguem água e encham essas talhas. E ao encher as talhas, eram 6 talhas, que cabiam mais ou menos de 80 a 120 litros de vinhos, de água naquelas talhas. Então ele pede aos empregados, peguem água e encham essas talhas. Olha o segredo aqui, queridos, olha que coisa linda que acontece aqui. Esses empregados, para irem até o poço e encherem aquelas taças, aquelas talhas, eles precisavam dar pelo menos 60 idas até o poço para encher aquelas talhas. Quer rotina mais difícil do que isso? Cabiam 720 litros mais ou menos naquelas 6 talhas. E aqueles empregados, depois de terem servido uma festa inteira, depois de todo o vinho bom e ruim ter acabado, e agora alguém diz para ele, continue fazendo mais do que foi lhe pedido. Vai e busque água. 60 vezes, voltem ao poço, peguem água, 12 litros de água, e derramem sobre essas talhas. Rotinas que parece que não tem nenhum resultado. E de repente, quando Jesus toca naquele vinho,
naquela água, aquela água se transforma em vinho. E olha o que o mestre de cerimônias diz, João capítulo 2, versículo 1 ou versículo 9, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Quem fez a rotina sabia. Escute isso, antes de a gente passar para o próximo. Quando a resposta chega, quando o dia extraordinário chega, as pessoas não sabem o preço que você pagou de rotina sem glória para experimentar aquilo. Parece que foi fácil, parece que foi do dia para a noite. A sua história é contada só nos tempos de glória. Nunca esqueça que toda a rotina foi necessária para chegar naquele lugar de vitória. E eu sei, Deus tem vitória para a sua vida. Eu sei, Deus tem uma vida extraordinária para você. Eu sei que todo o processo, todo barro que Deus está mexendo, algo está acontecendo que ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando em você. Continue acreditando em cada etapa da sua vida, continue acreditando. E então ele chamou o noivo. O mestre ficou tão assustado que ele chamou o noivo e ele disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para o fim. Você guardou o melhor para esse tempo de agora. Queridos, tanto para essa terra, mas eu creio que esse é um anúncio profético para a eternidade. As rotinas de fé nessa terra estão aguardando aquele dia da eternidade em que o melhor nós vamos receber diante de Jesus. O melhor dia é lá. É por isso que essa vida é passageira, é cheia de rotinas, é cheio de altos e baixos, é cheio de dias extraordinários também, mas da maioria de dias de rotina, mas vai chegar um momento que nós fomos e voltamos com a água, nós fomos e voltamos fazendo o nosso trabalho simples, sem muita glória, mas nós sabemos quando chegar lá, que esse dia extraordinário, nós vamos ouvir do nosso Senhor, o melhor ficou para o final. O melhor é para agora. E é por isso que nós aguardamos em santa expectativa aquele dia. É por isso que nós aguardamos a resposta nessa terra com santa expectativa. Nós não esmorecemos, nós não somos aqueles que desistem, nós mantemos a nossa fidelidade. Se você é um cristão que anda segundo o Sermão do Monte, se você é um cristão que a palavra de Deus está causando um impacto na sua vida, não desista no processo. Não desista no caminho. Nunca, queridos, como igreja, eu peço para você uma coisa: nunca julguem alguém pela queda que ele está tendo na hora. Porque eu vejo muitas pessoas que são sepulcros caiados, tão perfeitos por fora e tão podres por dentro. E eu vejo pessoas que estão caindo, levantando e prosseguindo em transformação. Não julgue no processo, porque você não sabe como o barro está sendo trabalhado. Você não sabe como Deus está trabalhando no barro. Não desista de alguém que está fora. Não desista de alguém que está longe do propósito. Por quê? Porque Deus vai tocar essa pessoa. Deus vai trabalhar nessa pessoa. Deus está escondendo, por isso mantenha a tua fé, mantenha a tua oração, mantenha a rotina, mantenha o teu ministério, mantenha servindo na casa de Deus, mantenha fazendo o teu trabalho. Mãe, você não sabe que muitas vezes aquele fato de você impactar o seu filho enquanto ele é pequeno, cuidando dele, parece sem glória alguma, uma correria, e só quem é pai e mãe de crianças até 7 anos sabem o estresse que é toda essa logística, estar dentro daquele berçário, enquanto você gostaria de estar aqui, orando logo para que Deus libere os 3 anos para colocar lá para os kids, para você, vou assistir um culto em paz. É isso que os pais estão pensando lá. Meu Deus, essa criançada aqui. Rotina. Ontem nós fomos no aniversário da pastora Irene, vó da Naine, 80 anos de idade, e eles leram um pouco do histórico dela, a quantidade de igrejas que essa mulher abriu em São José,
Nós ouvimos cada pastor que aceitou Jesus enquanto ela pregava, e ela enviou para abrir uma obra. Quantos anos de ministério? Eu não sei quantos anos de ministério. E ela continua fazendo isso, e ontem, quando ela pegou a palavra no final, ela diz: eu sei que muitos que estão chegando agora aqui serão homens e mulheres de Deus que vão abrir igrejas. Essa mulher com 80 anos continua fazendo a rotina. Gente, ela não é reconhecida. Verdade, esse ano ela recebeu da Câmara de Vereadores uma menção honrosa. O Conselho de Pastores de São José honrou ela. Esse ano foi um ano de honra sobre ela. Mas essa mulher fez uma rotina sem glória durante todos esses anos. A igreja dela não tem uma grande expressão, mas quando ela chegar lá na eternidade e Jesus olhar para ela, vai dizer: uau, você foi e buscou muita água. Você vai receber a recompensa do melhor no final. Queridos, tua rotina, faça de todo o teu coração, faça para Jesus, mantenha-se fazendo, desde o teu coração, com a sua casa, com a igreja, para com o Senhor. Continue fazendo, porque eu sei que o melhor vinho ainda vai chegar sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar em pé.